Oi, tudo bem? Vamos falar um pouco então sobre mais uma função orgânica aqui nessa nossa aula, dando sequência então à aula de funções orgânicas. Sem mais enrolação, vinheta e depois a nossa aulinha. Bom, e nessa aula eu quero falar um pouco com você sobre a função orgânica éter, que é uma função orgânica muito específica, com um detalhe muito específico. Você vai até gostar de ver essa função orgânica, mas que não tem muitos compostos no nosso dia a dia que nós falaríamos, nossa, que espetáculo essa função, conheço todos os compostos dessa função. Não, na verdade com éter isso não acontece muito não. Então vamos rapidinho passar por essa função orgânica e dar continuidade ao nosso conteúdo. Primeira informação importante sobre essa função orgânica é a presença obrigatória de um heteroátomo. E não é um heteroátomo qualquer, é a presença de oxigênio como heteroátomo na cadeia. E isso é muito importante. É a presença de oxigênio como heteroátomo. E aí já produz aí na sua cabeça o menor composto possível que você consegue imaginar que tem uma característica parecida com essa. Eu penso aqui comigo num H3C, oxigênio, CH3. E eu quero que você perceba que essa montagem tem o oxigênio como heteroátomo e isso é uma função muito específica chamada éter. Mas o que me interessa é que você saiba dar o nome desse cara, né? Então isso é um éter, ok, a gente já sabe que é um éter, mas vamos dar um nome então para esse composto. Então já vou te adiantar essa nomenclatura para ficar mais fácil até de nomear esse cara aqui, ó. O nome desse composto, a nomenclatura de compostos como éter, vai ficar subdividido em 4 pedacinhos aqui, só que desses 4 pedacinhos eu vou bloquear 2 com a seguinte designação obrigatória. No nome do seu composto, você sempre vai ter um pedacinho que termina em oxi e sempre vai ter um pedacinho que termina em ano, eno ou ino. Essas variações você consegue perceber que são referentes aí à quantidade de insaturações na molécula. Você vai olhar para esse composto orgânico, você vai olhar para o heteroátomo e analisar esses dois radicais, esses dois grupos aqui. Ou seja, eu tenho aqui um grupo 1 e tenho aqui um grupo 2. E no nome da sua cadeia carbônica, você sempre vai colocar o menor grupo, o nome do menor grupo conectado ao oxi. Ou seja, é menor grupo conectado ao oxi, maior grupo conectado ao ano, eno ou ino. Nesse nosso caso não tem nenhuma dupla, então seria ano mesmo. Ou seja, meu caro aluno a mais, minha cara aluno a mais, como que a gente dá nome para esse negócio? Lembra que na verdade aqui esses grupos são grupos carbônicos, então a gente tem que indicar a quantidade de carbono que tem nesses grupos aqui. Então esse grupo com carbono é um grupo MET, né? Então o menor grupo seria um grupo MET. Então a gente poderia dizer que o nome desse composto é MET ligado no oxi e o maior grupo ligado no caso no ano. Só que não tem maior grupo, tem um outro grupo MET ligado no ano. Então o nome deste composto é metoximetano. Ah, Taif, eu não posso escrever esse nome de outro jeito? Pode, o que eu tô te dando em laranja aqui é a nomenclatura substitutiva desse composto. Então essa nomenclatura que a gente escreveu é a substitutiva. Mas também existe aí a nomenclatura radicofuncional para esse cara. E na nomenclatura radicofuncional, o que eu tenho aqui são dois grupos metil, pensando em radicofuncional, né? Ou seja, em radicais aqui, eu tenho o que nós chamamos de éter dimetílico. Ele é dimetil, então ele tem 2 metil, um em cada ponta do heteroátomo. Mas olha, essa nomenclatura só é desse jeito porque eu tenho 2 grupos exatamente iguais aqui. Imagina um segundo exemplo no qual a gente tem grupos diferentes aqui. Vou te dar um exemplo agora. Olha esse composto, ele tem 2 carbonos do lado de cá e somente um carbono do lado de lá. Ou seja, esse composto possui um oxigênio como heteroátomo, portanto ele é um éter. Ele tem um grupo menor aqui que é um grupo metil, portanto eu posso dizer que o menor grupo é metoxi e o maior grupo é um grupo com 2 carbonos, não tem ligação dupla nem tripla, então é um tipo et, termina em ano. Esse é o famoso metoxetano. E se você quiser dar a nomenclatura radicofuncional para ele, sempre começa em éter e você determina sempre os grupos em ordem alfabética terminando com ílico. Ou seja, se eu tenho met e et, o et vem antes na ordem alfabética, então ele é o éter etílico metílico. Nossa, Taif, que nome estranho. Exatamente, éter etílico metílico é estranho mesmo, mas é assim que a gente dá nome para os compostos da função orgânica éter. Então lembra, nomenclatura substitutiva, olha sempre para os 2 grupos, pega o menor, coloca com oxi, pega o maior, coloca com ano. Normalmente, tá, já vou te adiantando que vai ser ano a designação. Normalmente não tem dupla nem tripla nas suas análises do vestibular
vestibular se você tiver que nomear esse composto. Mas na dúvida eu coloquei aqui as outras possibilidades. E ainda mais o vestibular pode te cobrar esses nomes estranhos aqui. E aí eu vou só te intrigar um pouquinho e te falar assim, olha, para esse vídeo aí agora e pensa sobre este composto aqui. Pensa um pouco sobre essa estrutura. Essa estrutura eu já tô te adiantando que é de fato um éter, ou seja, eu tenho oxigênio no meio da cadeia como um heteroátomo. E eu quero que você agora pare o vídeo, pense sobre como dar o nome desse cara e a gente vai discutir logo na sequência como que dá o nome dele. Agora que você já pensou como que dá o nome dele, olha o que eu quero que você perceba. Existem dois grupos aqui, um grupo pequeno e um grupo grandão. Como que eu sei que ele é grande, Taif? Ué, ele tem 6 carbonos. 6 carbonos é maior do que um carbono, portanto ele é grande quando comparado com esse aqui. Então o menor grupo chama metóxi, porque tem um carbono só. E o maior grupo chama o que, Taif? Ih, Taif, deu ruim. Como que é o nome desse maior grupo? Eu tô te garantindo que você sabe falar isso aqui. Esse cara é um benzeno. Olha só, o maior grupo é um benzeno. Taif, não tem que ser benzil nem benzenil, não. É benzeno mesmo. E para você não dizer que eu não falei, também é chamado de éter em ordem alfabética. Esse grupo, quando considerado como ramificação, né? Lembra que na radicofuncional eu tô olhando pro radical. Esse radical é um radical fenil. Lembra que ele não é um radical benzil, ele é um radical fenil. Portanto, ele é o fenílico metílico, porque F vem antes de M na ordem alfabética. E é assim, então, que a gente dá a nomenclatura radicofuncional para esse composto. Beleza, agora que você já sabe fazer nomenclatura de compostos fáceis e difíceis, vamos então falar das últimas propriedades desse cara e finalizar já esse vídeo de funções orgânicas. E como a gente já fez em vídeos anteriores, né, para começar a falar sobre as propriedades desses compostos que nós chamamos de éter, eu vou trazer aqui o composto mais básico possível, que é aquele que a gente já desenhou na lousa anterior. Eu já vou até deixar disposto aqui no resto da lousa tudo que eu vou precisar falar sobre isso. Então a primeira coisa que a gente vai analisar é a solubilidade desse composto em água. Eu quero trazer para você se esse composto é ou não solúvel em água. E para falar sobre solubilidade em água, a gente tem que analisar então como que é a interação desse composto com a água. Lembra que a interação dele com a água é analisar se ele faz ou não ligação de hidrogênio. Então para isso a gente precisa ter uma molécula de água desenhada aqui perto. Quando eu coloco essa molécula de água aqui perto, esse hidrogênio, com a necessidade de fazer uma interação, percebe essa possibilidade aqui e forma o que a gente chama então de ligação de hidrogênio, que eu sempre abrevio como LIGH. Ou seja, éteres de um modo geral são solúveis em água porque conseguem fazer ligação de hidrogênio com a água. Além, obviamente, de serem compostos polares, né? Esse éter é um composto polar. Como é que é, Taif? Por que ele é polar mesmo? Existe um certo ângulo aqui entre esse carbono e esse oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo. Então existem essas duas setinhas apontando para o oxigênio. Portanto, essa estrutura é polar. Opa, então o composto é polar e faz ligação de hidrogênio. Então eu posso falar que, de um modo geral, esses caras são solúveis em água. Ou seja, os éteres são solúveis em água. Mas lembra, todas as vezes que a gente está falando de solubilidade de água, tem um outro fator muito importante associado, que é o tamanho do composto. Se eu tiver uma cadeia carbônica, ou seja, um grupo aqui com 5, 6 carbonos, esse composto vai ser majoritariamente apolar, porque ele vai ter uma parte com 5, 6, 7 carbonos muito parecidos, ou seja, uma parte apolar que vai ser bastante grande. Então a parte apolar grande com a parte polar pequena. Isso faz com que o composto tenha mais características apolares do que polares. Então toma cuidado que eles são solúveis em água, mas o tamanho da molécula sempre deve ser levado em consideração. E só para você não esquecer, eles são solúveis em água porque fazem ligação de hidrogênio com a água. Não perde isso de vista de jeito nenhum. E agora vamos então falar sobre temperaturas de fusão e de ebulição desse composto. E para falar de temperatura de fusão e de ebulição, eu quero comparar sempre com os hidrocarbonetos, como a gente já fez em vídeos anteriores, e nesse caso específico comparar também com a função álcool. E para fazer essa análise, eu olho para como que o composto interage com outra molécula dele mesmo. É sempre essa análise que a gente faz. Primeira coisa que a gente olha é a polaridade do composto. Eu já te falei que esse composto é polar e que o oxigênio é mais eletronegativo. Ele puxa os elétrons para ele com mais força, deixando essa região do meu composto mais negativa, enquanto que estas outras regiões acabam ficando mais positivas, já que os elétrons foram, entre aspas, puxados naquela direção. Isso faz com que outra molécula do mesmo composto, quando próxima a essa molécula, também tenha uma região positiva aqui, também tenha uma região negativa aqui e uma positiva aqui. Taif, por que isso é importante? Porque isso faz com que surja, devido a simplesmente essa diferença de cargas, essa interação aqui no meio, que nós chamamos de força de dipolo permanente, a nossa FDP. Ou seja, as moléculas do éter, de um modo geral, elas conseguem interagir entre si, só que somente através das forças de dipolo permanente. Eu já tinha te falado em vídeos anteriores que a ligação de hidrogênio é mais forte do que forças de dipolo permanente. Por que eu estou comparando essas informações? Para te falar primeiro que estes compostos dos éteres possuem alta
altos pontos de ebulição e de fusão. E mais do que isso, eu quero fazer uma tabelinha rapidinha comparando com você o álcool com o éter com o hidrocarboneto. Uma tabela rápida de temperatura de ebulição. E eu vou falar então de temperatura de ebulição de um hidrocarboneto aí com 2 carbonos. Temperatura de ebulição do hidrocarboneto com 2 carbonos é uma temperatura de ebulição bastante baixa. Por quê? Porque no hidrocarboneto a gente só tem dipolo induzido, FDI. Nesse composto a gente já ganha a possibilidade de fazer forças de dipolo permanente, que é mais forte a interação do que de dipolo induzido. Ou seja, o éter já tem uma temperatura de ebulição maior do que a temperatura de ebulição do hidrocarboneto de mesmo tamanho. O problema é que o éter ele só faz FDP, ele só faz força de dipolo permanente, porém não faz ligação de hidrogênio entre suas moléculas, né? Essa molécula não tem a capacidade de fazer ligação de hidrogênio porque eu não tenho um hidrogênio ficando cercado por átomos de Fon. Ou seja, se ela faz FDP, mas não faz ligação de hidrogênio, o álcool, que por sua vez possui ligação de hidrogênio, tem temperatura de ebulição ainda maior do que a desse composto. Ou seja, se eu pensar na temperatura de ebulição do éter, é uma temperatura intermediária entre a do hidrocarboneto, que é baixíssima, e a temperatura do álcool, que costuma ser elevada, devido à presença de ligação de hidrogênio. E essa comparação ela é extremamente importante para o seu vestibular. Os vestibulares costumam analisar essas questões dessa maneira aqui, sempre comparando mais de uma função orgânica. E vale então ressaltar que, já que eu fiz a comparação de temperatura de fusão e de ebulição com álcool, vale também dizer que a solubilidade em água destes compostos é muito parecida com a solubilidade do álcool, exatamente porque eles possuem a mesma capacidade de interação com a água que o álcool possui. Olha, o álcool consegue fazer ligação de hidrogênio com a água, o éter também consegue fazer ligação de hidrogênio com a água. Então as solubilidades são bastante parecidas entre eles. Então, dito isso, você sabe tudo o que você precisa saber sobre a função orgânica éter. Você sabe dar nome, você sabe analisar as moléculas em termos de propriedades físicas, e você já pode partir para exercícios sobre isso e sobre todas as outras funções orgânicas que a gente já viu. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!